Nós estamos no sexto selo, já preparando para a vinda de Jesus, porque a Bíblia diz que ele chega na sétima trombeta, na última trombeta, no alarido de buzina, no som, a trombeta de Deus. Aqui a preparação para a sua chegada. Então nós vamos falar hoje sobre o sexto selo, e o assunto está aqui em Apocalipse capítulo 6. E vi quando o anjo abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu enrolou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas, nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Veja um monte de coisa que acontece quando esse selo é aberto, né? Olha o desastre, porque está culminando, está fechando o cerco. Nós já falamos do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, estamos no sexto. Já vimos tanta coisa que aconteceu aqui. Está chegando o fim, está chegando o acerto de conta com a humanidade, ou seja, a humanidade que não se converte está indo para encontrar com Deus, já que não quis se converter, com os demônios desceram à terra, e isso era um alerta, eles não se converteram, já que depois tocam as trombetas, Deus usando a natureza, inflamando, queimando, destruindo a natureza, o homem não se converte, e não tem jeito, tem que vir aqui agora do Armagedon para encontrar com Deus. Agora Deus está tocando no céu, Deus está tocando na terra, Deus está tocando nas potências celestes, e as estrelas estão despencando. Imagine essas estrelas aí despencando, caindo, o sol escurecendo, a lua tornando-se em sangue, rochedos sendo removidos do lugar, um grande terremoto. Nós estamos aí vendo um terremoto de alta magnitude lá no Iraque, parece, na Síria, Síria e Turquia, mais de 13 mil. 34 mil já foram. 34 mil já foram embora. Não nenhum terremoto que não chega aos pés desse aqui. E o outro ainda vai vir aqui no sétimo selo, quando nunca houve, diz a Bíblia. Então, esse que está para chegar, para acontecer, não tem igual, porque Deus está trazendo tudo isso para que o homem se converta. Os 4 cavaleiros, representando uma coisa só, são os 4 demônios, ou as 4 classes, né? As 4 categorias de demônios, principais, potestades, dominadores de forças, que são os reinos celestiais, no mundo espiritual, quer dizer. Eles são soltos para a terra. No 4º selo ele cai na terra. Apocalipse capítulo 9, uma estrela cai, ou está caída na terra, recebe, que não tem, recebe a chave. Jesus não pegou a chave não e pisou na cabeça não. Jesus tem a chave. Alguém acha que Jesus disse que Jesus pegou a chave? Não, a Bíblia diz assim: eu tenho. O verbo é o verbo ter, não é o verbo tomar, adquirir, conquistar. Ele já tem, a chave é dele. Eu tenho a chave da morte do inferno. Ele simplesmente diz: Satanás, ele agora vai voltar para governar todas as coisas, porque todo o poder foi dado para Jesus. E aqui está acontecendo um desastre. As potências dos céus estão sendo a palavra. O próprio céu está se enrolando como um pergaminho, como um livro velho. Louvado seja Deus. Quando nós partimos aqui para as trombetas, partimos para as taças, depois nós vamos explicar isso aí separadamente, nós entendemos que estão alinhados os selos com as trombetas e também com as taças. E aqui em Apocalipse capítulo 16, versículo 12 a 16, no 6º ano derramou a sua
e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, pois são espíritos de demônios, que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para nos congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Entre aspas, eis que venham como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Fecha aspas. E eles os congregaram no lugar em que em hebraico se chama Armagedon. Então, quando o 6º selo é aberto, automaticamente uma taça é derramada e o rio Eufrates é secado, fica seco. Para quê? Para os reis do Oriente, a China, a Rússia e tantos os reis congregados vão vir marchando a pé. Por quê? Porque Deus quebrou o arco, cortou a lança e queimou os carros no fogo. Não tem o poder bélico aéreo, não tem mais o poder bélico terrestre, não tem mais o poder bélico marítimo, porque Deus quebrou o arco, cortou a lança e queimou o carro no fogo, e as nações estão enraivecidas, iradas, por causa da destruição em massa. Porque aqui, essa taça também, junto com o selo, ela é derramada sobre o império do anticristo. Nesse período aqui, o anticristo já está dominando propriamente a terra, porque esses demônios, como espírito de rã, entram nos reis, nos presidentes, nos governadores, para infiltrar na mente das pessoas, para se ajuntarem com um grupo só, uma pessoa só, como aconteceu lá no campo de Sinear, com Nimrod, quando todo mundo se juntou para levantar a torre, e agora ele consegue inflamar o coração do povo, para juntar todo mundo como em Gênesis capítulo 11, para ir de encontro à cidade amada. E aqui, nessa linha, junto com o selo, as trombetas e as taças, o rio Eufrates seca, para que esses reis atravessem. Mas aí vai demorar um pouquinho, porque eles vão vir a pé. Então serão quase um mês, 30 dias, porque isso aqui vai fechar em 1260 dias. Depois 1290, mais 30 dias. E depois 1305 dias, mais 45 dias depois. Como diz Daniel, capítulo 12. E a Bíblia diz: bem-aventurado quem chega a 1335 dias. Esses números nós vamos explicar depois, mais para frente. Então, quando esse selo for aberto e as potências do céu forem abaladas, vai cumprir literalmente o que está em Salmo 46. Venham ver as desolações que Deus tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim. Toda a guerra que começa aqui, as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. O anticristo está fazendo o seu império, e as pessoas estão enganadas pensando que aquilo ali é uma coisa de Deus. O homem, o anticristo, está fazendo sinais, está fazendo prodígios, fazendo maravilhas, mas agora está chegando o final. E dentro desse final, tem uma advertência que a Bíblia nos diz, que Jesus diz entre aspas, entre parênteses: eis que veio como ladrão. Olha a hora, olha o momento em que Jesus diz que vem como ladrão, já no 6º selo. Mas ele está dizendo que está vindo como ladrão, e está falando para quem? Bem-aventurado aquele que vigia. Quando diz eis que vem como ladrão, ponto, terminou o assunto. Depois do ponto, bem-aventurado aquele que vigia. Então tem gente aqui embaixo que ainda precisa estar em vigilância, continuar vigiando, que vigia e guarda as suas vestes. Tem gente com vestes santas aqui ainda esperando. Por isso nós dizemos que a igreja vai estar aqui, o povo santo vai estar passando essa prova, essa dificuldade, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Fechou o parênteses. Aí entra outra sessão de assunto. E eles os congregaram. Eles quem? Os demônios, com cara de rãs. Os demônios que juntaram as nações contra a igreja, contra Israel. Eles, os 13 espíritos malignos, influenciando as nações dos reis da terra, congregaram num lugar em que em hebraico se chama Armagedon. E quando chegar o final, na 7ª, depois que ele levou a arrebatada, eles se congregam, depois que atravessam o rio Eufrates, para pelejar contra os que ficaram
pelejar contra a cidade amada que é Jerusalém, para tentar destruir os últimos dos judeus, os que restaram depois de muita destruição, de muita catástrofe. Aqui em Lucas capítulo 17, versículos 31 a 37, diz assim: naquele dia, quem estiver no eirado, tendo os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló: qualquer que procurar preservar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, conservá-la. Digo-vos, aquela noite serão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres no campo, um será tomado e o outro será deixado. Perguntaram-lhe: onde, Senhor? E respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. O corpo é o reino da besta. O corpo é a multidão contra Jesus. Quando esse corpo todo, do mundo todo, as nações todas que se congregaram lá no Armagedon, haverá muita carnificina. E os abutres, os animais, os urubus, etc., eles vão ser convidados por Deus, como diz a Bíblia: vinde comer carnes de reis, carnes de escravos, carnes de livres. Vinde para a ceia de Deus. Nós vamos participar da ceia do Senhor Jesus. A ceia de Deus é essa mortificina, é carnificina, que vai ser geral para o encontro da terra, da humanidade em pecado com Deus. Para cumprir a voz que diz: prepara Israel, para encontrares com o teu Deus. Já que não se converte aqui, e a Bíblia diz que ele ainda abreviou o tempo, porque se não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Veja que a aprovação, a dificuldade, a tribulação são 7 anos, mas a grande são 3 anos e meio. Então a grande tribulação começa aqui. É por isso que aqui esse demônio incorporado no anticristo, esse homem, ele agora está matando. E a partir do quinto selo começam a ver a morte dos santos, porque foi dada aos gentios, ao povão do mundo. Apocalipse capítulo 11: foi dado que pisasse os santos 1260 dias. É esse período aqui, ó, 1260 dias, que é igual a 3 anos e meio, ou 42 dias, ou 3 dias e meio. Quando as duas testemunhas ficam 3 dias e meio jogadas no corpo na praça em Jerusalém, e depois 3 dias e meio, que é um número espiritual para dar a ideia de 3 anos e meio, e aí acontece a ressurreição do último dia. Os últimos 3 dias e meio é que as duas testemunhas ressuscitam. As duas testemunhas são o povo de Deus, é a igreja, é a noiva, aquela que está fugindo pelo deserto, pelas dificuldades, pelas desolações que caem sobre a terra. Essa igreja, esse povo que foge, é chamado na Bíblia em Apocalipse de grande multidão, com palmas nas mãos. É chamado de a noiva do Cordeiro, é chamado de 144 mil, é chamado de duas testemunhas. É o povo de Deus que vai ser marcado, selecionado para fechar o número da igreja, como nós falamos ontem aqui. E nesse sexto selo, a terra vai gemer, vai sofrer, mas ao mesmo tempo ela vai saber, depois dessa destruição, quem realmente era e quem não era filho de Deus. Porque agora a terra já geme, expectante, a revelação dos filhos de Deus. Então, o que nós estamos falando aqui não parece coisa tão difícil de se entender, porque já vemos aí, as estrelas já caíram em certos anos aí, 1900 e pouco. O sol com certeza já ficou enegrecido, a lua já se transformou em sangue também, principalmente no dia da morte de Jesus. Quando o sangue de Jesus caiu, a terra tremeu, o sol escureceu e a lua não deu brilho nenhum. Então tudo isso já aconteceu, mas ainda está previsto acontecer em grande escala. O céu vai se enrolar. Tudo isso para que o homem entenda que Deus está no controle e só quer que o homem se arrependa. Nós ainda não estamos falando das trombetas, ainda não estamos falando das taças. Nós entendemos que a trombeta, as trombetas e as taças acontecem simultaneamente.
Quando abre um selo, primeira trombeta, segundo selo, segunda trombeta, e assim sucessivamente. Começa a cair as taças a partir do quinto selo, e as 7 taças culminam dentro da ira, como nós lemos no versículo. Quem pode nos guardar, nos esconder? E eles tentam se esconder debaixo das pedras, nos penhascos, das montanhas, da pele, cai sobre nós desejo de morte, de suicídio. Por quê? Porque está vindo aí Deus e o Cordeiro, a ira deles chegou, e quem poderá subsistir? Quem? Qual o poderoso? Qual é o grande? Que dinheiro, que poder pode enfrentar o maior dos poderes? Eles estão desesperados, querendo que as montanhas caiam sobre eles, mas a porta está trancada, a porta está paralisada, porque Deus quer que o homem entenda. Diz a Bíblia, se nós formos ler agora em Apocalipse, que Deus diz: eles não pediram perdão, se reconciliaram ao próprio Deus que tinha poder sobre aquelas pragas, mas blasfemaram, xingaram, vituperaram o sangue de Jesus, que também tem poder para salvar na grande tribulação. O poder de Jesus atravessa a eternidade, ou vai até a eternidade, porque tem poder também para salvar aqui. Se hoje nós somos salvos pelo sangue, aqui é salvo derramando sangue. Agora não precisa derramar sangue algum, é só aceitar, é só renunciar. Mas aqui pode ser que precise derramar o seu próprio sangue, renunciar ao número da besta, renunciar às propostas de rebelião contra o Cristo verdadeiro. Que Deus nos ajude. O que está para chegar, meus irmãos, ainda não sabemos o que é, mas o importante é estar preparados. Porque estamos preparados, não importa o que Deus reservou para o mundo, porque o que Ele reservou para nós, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração perscrutou, para aqueles que Deus ama. Deus abençoe em nome de Jesus.